paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo desejo lhes falar sobre uma interpretação errada muda a direção de milhares de pessoas. Uma interpretação errada altera a vida de milhares de pessoas. E quero então tomar como base Mateus capítulo 16, versículos 16 até o versículo 19, que diz o seguinte: respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também, Jesus dizendo a Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pois bem, amados, então, Pedro diz a Jesus o que ele recebera do Pai, uma revelação recebida do Pai. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que significa o Cristo, o Filho do Deus vivo? Essa revelação foi que o Cristo, o Cristo, o ungido, foi separado pelo Deus Pai. Ele se tornou filho e foi enviado pelo Pai aqui neste mundo para obedecer ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. Então, esta revelação que Pedro teve, era em relação a Cristo como homem, como ungido, o separado do Pai e o enviado pelo Pai a este mundo para ser obediente ao Pai em tudo até a morte e morte de cruz. E após a sua morte ele ressuscitou, recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então, esta revelação é de que Jesus é que tem todo o poder nos céus e na terra. Não é um homem. É o Senhor Jesus que tem todo esse poder nos céus e na terra. Pois bem, foi então, Jesus disse, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai, meu Pai, o Pai Celestial que está lá nos céus. Foi Ele que te revelou. E depois Jesus se dirige a Pedro, dizendo: Também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que Jesus está dizendo? Pedro, tu és Pedro, tu és uma pedrinha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Sobre essa revelação de que Cristo é o separado do Pai e o enviado do Pai a este mundo como homem, entrando pela porta, se encarnando, se tornando como um de nós, sendo obediente ao Pai em tudo até a morte e morte de cruz, e recebeu todo o poder nos céus e na terra. E sobre esta revelação, sobre esta pedra, esta revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo,
edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. A igreja que tem a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. A encarnação de Cristo e a autoridade de Cristo aqui na terra. E ainda mais, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que significa essa chave? Significa que Pedro foi um instrumento de Deus para abrir a porta do evangelho para o povo de Israel, lá em Atos capítulo 2. E o mesmo Pedro foi usado para abrir o evangelho para os gentios na casa de Cornélio. E a partir dali, todos os gentios passaram a ser evangelizados. Então essa chave do reino dos céus, dar-te-ei a você, Pedro, e você. E ainda mais, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Não é o Pedro em si, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É a igreja a quem Pedro estava representando naquele momento. Todos aqueles que por meio de Jesus chegar diante do Pai em oração, ligando suas petições, as suas necessidades, a necessidade das pessoas em oração, ligando aqui na terra, terá sido ligado nos céus em nome do Senhor Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, o único pontífice. Não existe outro. Não há outro. Não há um homem, mas é o Senhor Jesus. É a autoridade do Senhor Jesus perante o Pai e perante os homens também, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. E se as minhas palavras, Jesus disse, estiverem em vós e vós estiverem nas minhas palavras, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se você estiver em Cristo, nessa revelação, debaixo da autoridade de Cristo como cabeça da igreja, como a cabeça e o cabeça da igreja, então você pode ligar aqui na terra e terá sido ligado nos céus no nome do Senhor Jesus. Então, não é Pedro. Primeiro, vamos fazer observações sobre Pedro. Primeiro, Pedro era um homem casado. Ele tinha sogra. Segundo, alguns historiadores dizem que Pedro nunca foi à cidade de Roma. Ele era o apóstolo dos judeus, do povo de Israel, da circuncisão. Quem foi Paulo. Terceiro, Pedro, quando Cornélio quis adorá-lo, ele disse, levanta aí que eu sou homem como você. E Pedro nunca disse e nunca se colocou como alguém que iria substituir o Senhor Jesus. Pelo contrário, ele sempre se referia que Jesus era o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, esta má interpretação desviou milhares e milhares de pessoas da verdade que Cristo é o único que nos leva ao Pai. O único intercessor. E se você tem Jesus no seu coração e Ele é o Senhor da sua vida, você pode chegar diante do Pai
sem passar por homem algum, no nome de Jesus. E ser aceito, porque é através de Jesus que você é aceito. Você não precisa de nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum santo para chegar diante do Pai. Só Jesus. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Não há outro nome dado pelos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas só Jesus nos salva. Só Ele que morreu na cruz, só Ele que nunca cometeu nenhum pecado. E Ele nos substituiu lá na cruz do Calvário. Então, só Jesus morreu por você. Você pode ver todas as Sagradas Escrituras, Gênesis, Apocalipse, que todos aparece o pecado de todas as pessoas. A Bíblia não mostra, não esconde o pecado de ninguém. Mas o único que não cometeu nenhum pecado e que os acusadores precisaram mentir a respeito de Jesus, do pecado, então, para provar que ele deveria ser crucificado. Mentiram. Então, meus amados irmãos, leia a Bíblia. Você tem a capacidade do Espírito Santo para interpretar o que está escrito. Você entendeu? Então, procure fazer isso. Que Deus abençoe poderosamente você e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus, e que você possa ter Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Vá beber da fonte verdadeira, que são as Sagradas Escrituras. Você mesmo pode ler, meditar, procurar o significado das palavras, ler comentários, sem precisar estar comendo nas mãos de outra pessoa e sendo enganado. Você mesmo pode fazer isso. Você tem capacidade, você tem um Espírito Santo, você é um filho. Você é um filho e tem o Espírito Santo e tem acesso às revelações, as mesmas revelações que Pedro teve de Jesus, você pode ter. Que Deus abençoe poderosamente você e a sua família, em nome de Jesus.